Professor, o que é um animal triblástico, celomado, de simetria bilateral e deuterostômio? Ok, no estudo dos animais, filos, porífero, quinidário, platelminto, nematelminto, anelídeo, molusco, artrópodo, equinodermos e cordados, é extremamente importante você saber as características fundamentais embriológicas de cada grupo. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, este é o assunto da nossa aula de hoje: características embriológicas dos animais. Vamos lá? Olá você, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. Se inscreva, aproveite e se inscreva e deixe as notificações ativadas. Nesta aula de hoje vamos conversar com você sobre a classificação embriológica dos animais. Importantes critérios que são analisados sempre que você estuda os filos zoológicos. Mas muito bem, professor, em que consistem as classificações embriológicas dos animais? Ora, os metazoários obedecem aos seguintes critérios de classificação. A primeira classificação fundamental embriológica dos animais é quanto à simetria. Aí você pergunta assim: professor, mas o que é a simetria? Consiste na divisão imaginária do corpo de um animal em metades opostas e semelhantes externamente. Muito bem. E de que maneira você classifica essa simetria? Ora, você tem animais sem simetria, que são considerados assimétricos, podem ter apenas um único plano de corte ou um único plano de simetria, que no caso é a simetria bilateral. Mas você pode ter animais também onde ocorrem vários planos de corte anatômico, nesse caso delineando o que nós denominamos de simetria radial. Para ficar mais claro isso para você, vamos ver aqui um esquema. Olha só que esquema legal. Aqui nós temos um artrópode, mais especificamente um inseto, dá para você perceber pela presença de asas e por apresentar 3 pares de patas, que é uma característica marcante dos animais que fazem parte do filo Artrópoda, o filo representado pelos animais que têm patas articuladas. Então, olha só, se a gente pegar esse animal e seccioná-lo, olha só, acompanhe a seta do mouse, seccioná-lo por essa região do corpo, você vai obter uma porção superior e uma porção inferior. Perceba que as duas metades oriundas desse corte aí, elas apresentam morfologias completamente distintas, morfologias diferentes. Se a gente pegar esse animal e cortar nesse plano aqui, que é o plano lateroventral, você vai observar a obtenção da parte de trás e a parte que está abaixo desse animal, que é a parte ventral, a parte da frente. Perceba que a região dorsal do animal, tá, é diferente da região ventral desse animal, concorda? Mas, se você cortar no plano longitudinal, olha só, você vai obter duas partes do animal que são iguais ou, no mínimo, semelhantes em morfologia externa. Beleza? Neste caso, você diz que o animal apresenta simetria bilateral, ou seja, ele tem apenas um único plano de corte, levando à obtenção de partes iguais. Nós também temos simetria bilateral. Olha só, se você me cortar, professor Billy Paul, olha só, se você me cortar na região da linha mediana da cintura, você vai obter a parte de baixo, que contém as pernas, e a parte de cima, que contém os membros, cabeça e troncos superiores. E essas regiões, elas são diferentes. Se você cortar aqui no plano lateral, aqui, olha só, acompanhando aqui o ombro aqui, e fizer esse corte, você vai obter a parte ventral e a parte dorsal, que também são morfologicamente diferentes, com morfologia externa diferente. Mas se você cortar nesse plano longitudinal aqui, você vai obter a parte direita e a parte esquerda, que são extremamente semelhantes morfologicamente.
caracterizando a simetria bilateral. Na simetria radial, olha só, você pode cortar em vários planos, ó, corta esse plano aqui, corta nesse plano aqui, cortou nesse plano aqui, e você obtém partes iguais, né? Uma estrela do mar também é assim, uma anêmona do mar, como é esse exemplo, também é assim. Então, se eu observo vários planos de corte, obtendo partes iguais, eu tenho simetria radial. Mas nesse caso aqui, dessa colônia de poríferos, essa colônia de esponjas, o que é que eu observo? Eu não tenho aqui, tá, um plano, ó, se eu cortar assim, eu vou obter partes morfologicamente diferentes. Se eu cortar assim, eu também vou obter porções morfologicamente diferentes. Então, não tem nenhum plano de corte nessa colônia de esponjas que eu possa segmentar, obtendo partes iguais do animal. Então, nesse caso, você diz que há uma condição de assimetria. Entendido isso? Outra característica embriológica importante é quanto aos folhetos embrionários. O que são os folhetos embrionários? São os tecidos que formam o indivíduo durante a fase embrionária. Tais tecidos dão origem a todos os tecidos que irão formar o indivíduo na fase adulta e também os seus órgãos. Nesse caso, o que é que eu observo aqui? Olha só, folhetos embrionários são os tecidos que formam o embrião e que dão origem aos tecidos do indivíduo adulto. Esse processo de formação chama-se histogênese. E órgãos, tal processo de formação constitui a organogênese. Então você sabe que células se agrupam para formar tecidos e tecidos se agrupam para formar órgãos. Isso aqui para o indivíduo adulto. Quanto aos folhetos embrionários ou os tecidos embrionários, você tem 3 tecidos específicos. É o tecido mais externo, que é a ectoderme, o tecido mais interno, que é a endoderme, e o tecido do meio, que é a mesoderme. E aí, existem animais que são apenas diblásticos, porque são constituídos embrionariamente apenas de ectoderme e endoderme, mas existem animais que são triblásticos, apresentando ectoderme, endoderme e mesoderme. Aí você pergunta para mim assim, professor, quem são os animais diblásticos e quem são os animais triblásticos? É facílimo de você identificar. Guarde com você, os animais diblásticos são apenas os quinidários. Pólipos, medusas, anêmonas do mar, hidras, esses animais são quinidários. Todos os quinidários são constituídos apenas por ectoderme e endoderme. Todos os demais animais, a partir de Platelminto para frente, todos eles são triblásticos, apresentando ectoderme, apresentando endoderme e apresentando o tecido mesoderme. Professor, e os poríferos? Os poríferos não entram nessa classificação, porque não admite-se que os poríferos são constituídos por tecidos verdadeiros. Eles apresentam apenas um agrupamento de células que trabalham, que formam o animal morfologicamente, fisiologicamente, mas que trabalham de forma independente, como por exemplo os coanócitos, que fazem digestão intracelular. Mas todos os coanócitos que revestem a cavidade interna das esponjas trabalham de modo independente e não constituem um tecido relacionado ao processo de digestão. Então, diblástico apenas quem? Os quinidários, que apresenta endoderme, revestindo externamente, e a gastroderme, revestindo internamente, e entre os dois tecidos você encontra a mesogleia, substância gelatinosa rica em água, responsável pela distribuição de nutrientes. Mas aí é outro detalhe, apenas guarde com você, tá certo? Os diblásticos correspondem aos quinidários. Outra característica embriológica importante é quanto à presença de celoma. Professor, o que é o celoma? Cavidade do corpo derivada do mesoderma, do embrião e no interior do qual se localizam as vísceras ou se localizam os órgãos. Ok? Vamos analisar Billy Paul. Professor Billy Paul, aqui no interior dessa região aqui torácica abdominal, você vai encontrar aí uma cavidade. Dentro dessa cavidade existem todos os órgãos internos e vitais do professor Billy Paul. Coração, pulmões, intestino e por aí vai, fígado, pâncreas e etc. Então todos esses órgãos vitais estão localizados nessa cavidade, que é a cavidade celomática.
Quanto a essa cavidade celomática, você pode ter três situações quanto à classificação embriológica dos animais em relação ao celoma. Eles podem ser sem celoma, são os animais chamados de acelomados. Pode ter um falso celoma, que são chamados de pseudocelomados, ou com celoma com a cavidade, que isso é sendo chamado então de celomados. Vale salientar que a classificação em celoma é uma classificação restrita aos animais triblásticos, que possuem ectoderme, mesoderme e endoderme, porque o celoma está intimamente relacionado a mesoderme. Por quê, professor? Muito simples. Vou te mostrar esse esquema aqui. Olha só, aqui é o esquema de um verme platelminto, que não apresenta cavidade corporal, sendo, portanto, acelomado. Aqui você tem os nematelmintos, como, por exemplo, a lombriga, que apresenta cavidade entre meso e endo, que são os pseudocelomados. E você tem, a partir de anelídeos para frente, anelídeos, aí vem artrópode, molusco, equinodermo, cordado, são os animais que têm a cavidade celomática, que são celomados, que possuem celoma. Mas o detalhe importante disso é isso aqui, ó. Fica melhor da gente visualizar nesse esquema. Então veja só, de fora para dentro, você tem em azul a ectoderme, você tem em rosa o tecido do meio, que é a mesoderme, e você tem internamente esse tecido amarelo que representa a endoderme. Perceba que no acelomado, olha só, tenho a ectoderme, tenho a endoderme, no meio eu tenho a mesoderme, mas eu não observo nenhuma cavidade nessa região aqui. Não há cavidade na mesoderme, então não há celoma, que o celoma ele se abre exatamente no tecido mesoderme. Como não se abriu aqui uma cavidade no tecido mesoderme, então você diz que aonde deveria existir a cavidade, que é o celoma, a mesoderme tampa esse celoma, obstrui esse celoma. Então você diz que o animal é acelomado, que é o que acontece nos vermes de corpo achatado, os platelmintos, como a tênia e como as planárias. Quando você vem aqui para o pseudocelomado, perceba que na mesoderme, olha lá, se abriu uma cavidade, que é essa toda porção aqui que está em branco. Isso é a cavidade celomática, mas não é considerado um celoma verdadeiro, tá certo? É considerado um falso celoma, porque você percebe que abriu aqui a cavidade na mesoderme, e mais a mesoderme aqui, ó, ela passa a revestir a ectoderme pelo lado de dentro, mas não há nenhum revestimento mesodérmico na endoderme. Isso caracteriza o pseudocelomado, onde você diz que a mesoderme reveste parcialmente a cavidade celomática. Ou seja, eu já tenho uma certa cavidade celomática aqui, ok? Mas não há revestimento interno dessa cavidade, que é o que acontece no celomado. Olha só, abriu-se o celoma, ó, tá vendo aqui? Isso aqui é celoma, isso aqui também corresponde ao celoma. Abriu-se o celoma no meio da mesoderme e você percebe que nessa estrutura aqui, ok? Essa mesoderme reveste a ectoderme e reveste também a mesoderme, que é, aliás, a endoderme, que é esse tecido amarelinho aqui. Então, se a cavidade está totalmente preenchida pela mesoderme, ou totalmente revestida pela mesoderme, o que isso quer dizer? Reveste a ecto e reveste a endo, então você tem aí animais celomados. Se ela reveste parcialmente a cavidade, ou seja, reveste apenas a ectoderme, mas não há revestimento da endoderme, você tem um pseudoceloma, e se não ocorre a presença da cavidade aqui na mesoderme, ok, a mesoderme obstrui completamente aquilo que seria a cavidade e você tem o animal acelomado. Platelmintos são acelomados, nematelmintos são pseudocelomados, de anelídeos para frente todos serão celomados. Anelídeo, molusco, artrópode, equinoderme, cordado, todos vão ser portadores de celoma. Beleza? Última classificação embriológica importante é sobre a evolução do blastóporo. Professor, o que é o blastóporo? É o orifício que comunica o embrião com o meio externo. É uma abertura transitória que se forma no embrião na fase de gástrula, na fase de gastrulação.
ok? E aí, essa cavidade ou esse orifício aqui pode comunicar, aliás, comunica o animal com o meio externo através de uma abertura chamada de boca e com uma abertura chamada de ânus. E aí tem uma questão, que é a questão do animal ser protostômio e o animal ser deuterostômio. Existem dois blastóporos, ok? Um dá origem à boca e o outro dá origem ao ânus. Se o primeiro blastóporo que surge no animal der origem à boca, o animal é classificado como protostômio. Se o primeiro blastóporo der origem ao ânus, a boca vem depois, então você tem o animal deuterostômio. Eu costumo dizer que são os animais que começam pela cabeça e os animais que começam pelo bumbum. Os animais que começam pela cabeça, a boca vem primeiro, protostômios. Os animais que começam pelo bumbum, a boca vem depois, a cabeça vem depois. Então eles são animais deuterostômios porque o ânus surge primeiro. A melhor forma de você analisar isso é através desse desenho esquemático que está aqui, que nós vamos ampliar para ficar mais fácil a visualização. Olha só, aqui nós temos o desenvolvimento embrionário, demonstrando como ocorre a formação dos blastóporos, das duas cavidades que comunicam o embrião com o meio externo. A porção anterior do trato digestivo, a boca, e a porção posterior do trato digestivo, o ânus. E aqui você observa em azul a ectoderme, em amarelo a endoderme e em vermelho você tem o tecido mesoderme, certo? Vale salientar que você pode ter duas situações aqui. O embrião que se desenvolveu de forma esquizocélica, o embrião que se desenvolveu de forma enterocélica. Professor, o que significa isso? Olha só, quando você olha para esse embrião aqui, acompanha a seta do mouse, olha só, e olha para esse embrião aqui, você percebe o seguinte: o tecido mesoderme, que é esse aqui em vermelho, ele origina-se a partir de células provenientes da endoderme, que é o tecido em amarelo, mas nesse primeiro caso aqui, essa mesoderme está derivando-se da endoderme da região próxima ao blastóporo, ok? Nesse caso aqui, olha só, a mesoderme está se desenvolvendo a partir da endoderme, mas da região oposta ao blastóporo, oposta a essa abertura aqui, que comunica o embrião com o meio externo, abertura esta que surgiu no embrião na fase de gastrulação. E aí, olha só, se a mesoderme originasse da endoderme a partir da região próxima ao blastóporo, ok? Então eu tenho aí desenvolvimento esquizocélico. Isso significa dizer, ó, que a boca vai surgir primeiro, ó, a primeira cavidade que surgiu no animal, que foi essa cavidade vai evoluir e vai formar a boca do animal, tá? E o ânus vai aparecer depois. O segundo blastóporo dá origem ao ânus, o primeiro blastóporo dá origem à boca, tá? A abertura do ânus, nesse caso aqui, acontece quando essa porção aqui da endoderme, ó, encosta na porção ectodérmica e origina uma abertura nessa região. Mas o primeiro blastóporo que surgiu, esse aqui, deu origem à boca e o segundo vai dar origem ao ânus. Nesse caso, você diz que o animal é protostômio. Na segunda situação, perceba, essa primeira cavidade aqui, o primeiro blastóporo, olha só, vai dar origem ao ânus, a boca vai surgir depois. Você diz que o desenvolvimento é enterocélico e o animal aqui é deuterostômio. Professor, quem são os animais protostômios? Quem são os animais deuterostômios? Muito simples. Os únicos deuterostômios na classificação dos filhos animais são os ectodermos e os cordados. Quando a gente fala em cordados, estamos falando no grupo Paran, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Ok? Show de bola? Então essa era a aula que nós disponibilizamos aqui para você, falando sobre a classificação embriológica dos animais. Ok? Essas são todas as características embriológicas dos animais. Agora você sabe
por que nós somos animais celomados, porque temos a cavidade geral do corpo totalmente revestida pela mesoderme, cavidade celomática. Você sabe também agora por que nós somos animais triblásticos. Somos constituídos por 3 folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme. Sabe também porque somos animais deuterostômios. Somos deuterostômios porque a primeira cavidade que surge em nós é o ânus, a boca ela vem depois e temos simetria bilateral, apenas um único plano de corte, levando então à obtenção de partes iguais. Beleza? Foi um imenso prazer estar com você. Passe na descrição do vídeo, baixe o Biomap da aula e baixe também o Bioese com questões para você exercitar os conteúdos aprendidos. E não se esqueça, se inscreva no canal e ative as notificações. Até a próxima aula. Tchau!